Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao simpósio do curso A Arte de Falar em Público, da turma 2023.1, Unidade Botafogo. Me chamo Dinho Arteiro e terei o prazer de atuar como mestre de cerimônia e fazer as apresentações desta noite. Essa atividade foi produzida sob a orientação do instrutor de comunicação oral, Milton Costa Júnior, com o apoio da instrutora de técnicas vocais, Gisele Stumpf, supervisão técnica, Alessandra Nogueira, e a coordenação pedagógica de Sabrina Souza. Os palestrantes estão há algumas semanas preparando algo especial para vocês, não só na escolha e estruturação do tema, como também treinando a comunicação não verbal para fazer um verdadeiro show neste palco. Por isso, contamos com a participação da plateia, com muito aplauso e energia positiva. Superação, autoestima e resistência resumem o personagem central da primeira palestra. David Goggins conta em seu livro Nada Pode Me Ferir como superou uma infância traumática, uma obesidade mórbida e uma baixa autoestima, para se tornar um dos homens mais fortes e resilientes do mundo. Para nos contar mais sobre essa história inspiradora, convido Shirley Bernardo. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Que responsabilidade ser a primeira a apresentar, a abrir esse simpósio. Eu começo com uma pergunta. Vocês estão preparados para conhecer a história do homem mais resistente do mundo? Eu vou apresentar a autobiografia de David Goggins, o livro Nada Pode Me Ferir. É uma história de superação, é uma história de transformação de vida, e esse livro foi publicado no Brasil pela editora Sextante e já está disponível em todas as livrarias. Sem dar muito spoiler, eu vou falar algumas particularidades da vida de Goggins. Ele teve uma infância difícil, um pai abusivo que batia na mãe dele, e durante muito tempo ele trabalhou no serviço desse pai dele, na pista de patinação e no bar. E vocês estão conseguindo me ouvir? Parece que e ele trabalhou na pista de patinação, então assim, era praticamente um trabalho escravo infantil, e esse pai espancava muito a mãe dele. E antigamente isso não era muito falado, as pessoas não denunciavam, e hoje em dia, gente, é muito importante denunciar esses tipos de agressão. Briga de marido e mulher se mete a colher sim, tá? E essa mãe já saturada se separou e eles foram morar numa pequena cidade chamada Brasil, Indiana. Essa cidade ela tinha aproximadamente 10 mil habitantes e apenas 3 famílias negras. Então, Goggins, quando entrou na escola, ele sofreu muito bullying, ele tinha dificuldade para aprender, e com isso ele começou a colar, ele falsificava as notas para a mãe dele, para fingir que estava tirando nota boa. E um dia, a mãe dele recebeu uma carta em casa, falando que ele seria reprovado, porque ele estava com notas baixas na escola. E a mãe dele ficou muito triste, porque a mãe dele sempre trabalhou muito, sempre se dedicou muito à família, né, depois de ter sofrido tanto na mão do marido. E ele ficou tão decepcionado com aquela situação, que foi aí que ele mudou completamente. Ele parou de culpar as pessoas pelo que acontecia com ele e passou a se culpar. E ele foi para frente do espelho, raspou a cabeça e ficou ali falando com o espelho durante vários dias, que ele teria que mudar, que ele teria que tomar uma atitude para mudar a vida dele. E foi aí que ele enxergou no militarismo essa oportunidade. E ele se inscreveu para fazer a prova da aeronáutica, para ser o ranger da aeronáutica. Se dedicou, estudou e conseguiu passar. E um dia, ele foi fazer uma prova especial já dentro da aeronáutica. Ele foi fazer exame de sangue e foi identificado no exame dele que ele tinha célula falciforme, que é uma anemia, é um tipo de anemia.
e aquele problema no exame dele desclassificaria ele para a prova. Foi quando ele entrou com o recurso e conseguiu ganhar o recurso para poder anular aquela questão. Só que ele tinha que refazer toda a prova, todo o teste de aptidão. E o Goguen sempre teve muito medo de água, ele cresceu essa criança insegura. Ele tinha muito medo de água, ele tinha medo de atirar, ele tinha medo de saltar. Então, para ele conseguir fazer aquela prova, para ele já foi um desafio muito grande. Então, ele acabou criando uma crise de ansiedade, tendo depressão, e enxergou na comida esse refúgio. Então, assim, ele acabou abandonando o militarismo, engordou, passou a pesar 136 quilos, e isso foi praticamente um escape para ele. E logo depois que ele saiu do militarismo, ele começou a trabalhar como detetizador. E ali já com um peso muito grande, depressivo, e teve um dia que ele estava assistindo um programa no Discovery Channel e estava passando o treinamento dos Navy SEALs, que é a Semana do Inferno, que é a Hell Week. E ele falou assim, pô, e se eu pudesse ser um soldado, um Navy SEAL? Então ele ligou para alguns recrutadores, só que quando ele falava o peso dele, automaticamente ele já era desclassificado. E teve um que falou assim, ó, você consegue emagrecer 48 quilos em 3 meses e ainda estudar para a prova? E ele aceitou o desafio. Ele fala que ele caleja a mente dele, que ele caleja o corpo dele, o tempo todo ele está se desafiando. Ele não quer ficar num lugar confortável. E ele conseguiu estudar, conseguiu passar na prova, conseguiu passar nos testes e entrou para essa semana da Hell Week. A Hell Week é um teste que assim, sacrifica muito o corpo dos soldados. É igual tropa de elite, né? É realmente para você desistir de estar ali. E ele precisou fazer essa Semana do Inferno durante 3 vezes no ano, porque a primeira vez ele pegou pneumonia e a segunda vez ele se contundiu. E na terceira foi quando ele conseguiu concluir e passar na prova. Só um minutinho, gente. Não deixe de ser uma aula até, e eu vou fazer uma intervenção favorável. Tá bom, né? A apresentação dela tá bacana. Uma salva de palmas, por favor. Mas, quando eu trouxe o púlpito aqui para cima, foi porque eu não queria que vocês ficassem represados atrás do púlpito. E vai servir para os demais que vão se apresentar depois. Essa represa aqui não é boa para oratória. Então vocês têm que ter a possibilidade de se deslocar um pouco. Lembra que eu falei que se a gente ficar muito tempo na mesma posição, no mesmo lugar, e as pessoas olhando o tempo todo no mesmo lugar, isso cansa inclusive o interlocutor e até mesmo você. Então o deslocamento para o outro extremo favorece enquanto você está falando. Então tenta se movimentar um pouco, olhar sua tela de PowerPoint daqui ou de lá, não fique presa atrás desse púlpito. Deixa o púlpito aí para você colocar os teus apontamentos, para você recorrer a ele se for necessário, mas não fica preso. O mestre de cerimônias, ele vai ficar ali atrás do púlpito mesmo, que esse é o papel dele. Pegar o roteiro ali e fazer a leitura do roteiro. Mas vocês que são os palestrantes, estão livres para dar uma aula. Entendeu? Serve para todos vocês. Então vocês pediram para eu tirar o púlpito de cima e botar embaixo. Só que vocês estão presos atrás do púlpito. E se estivesse aqui em cima, talvez não ficassem tão presos. Tá legal? Então fica à vontade, Shirley, está indo bem. É aquilo que eu falei, é uma aula, embora seja um momento simpósio. A gente faz as devidas intervenções para favorecer, para que fique mais bonito. Que na verdade já está bonito. Né? Então mais uma salva de palmas para ela. Colocar um pouco, sentir a sua base e se aproximar mais do público. Então, continuando aqui, ele fez essa prova 3 vezes, né, a Hell Week, e na terceira vez ele conseguiu concluir. E ele já como militar, teve um dia que alguns soldados tiveram uma emboscada e acabou morrendo nessa emboscada. E ele sempre se desafiando, ele falou assim, o que eu posso fazer para poder ajudar os familiares desses soldados mortos? Então ele foi para o Google, acreditem, e procurou fazer a prova mais difícil
a corrida mais difícil para poder arrecadar fundos para ajudar a família desses soldados mortos, que é a corrida da Badwater. A Badwater, ela é 135 milhas, que equivale a 217 quilômetros em 24 horas. E para se classificar para essa corrida, ele tinha que fazer a corrida de San Diego, que era 100 milhas em 24 horas. E David, ele sempre malhou, ele pesava, na época que ele já era militar, ele pesava 100 quilos, ele tinha um corpo atlético, ele tinha mais um corpo para bodybuilding do que um corredor em si, ele não tinha, né, muita mobilidade. E ele mesmo assim conseguiu concluir a corrida, conseguiu fazer 70 milhas na corrida de San Diego, que equivale a 112 quilômetros, só que ele tinha que concluir 100. E ali ele já estava com os dedos quebrados, ele já estava desidratado. A única coisa que ele levou para essa corrida foi um shake e uns biscoitos e uma cadeira. Ele achou que podia descansar. Então, assim, ele tirou força de onde ele menos conseguia, de onde ele menos podia, para conseguir concluir. E ele sempre fala que o propósito é mais importante que a motivação. Porque ele fala que a motivação era ajudar os familiares dos soldados mortos. Mas o propósito era se vencer, era superar ele mesmo. Foi quando ele conseguiu concluir as 30 milhas que faltava, ainda fez uma a mais, em 18 horas. Então, assim, ele é recordista pelo Guinness, reconhecido como flexões em 24 horas. Ele é competidor de ultramaratonas, triatlos, ultratriatlos. Ele é um homem muito fora da curva em matéria de resistência.